Olá, pessoal. Eu sou Walter Almeida, voluntário da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Eu estou aqui hoje para falar sobre a pesquisa realizada pela ACIPEC sobre a técnica energética para-reurbanológica APROCIM. Inicialmente, eu gostaria que todos vocês tivessem o abertismo de assistir essa palestra usando o princípio da descrença, não acreditando em nada do que a gente for colocar, mas sim experienciando, vivenciando a sua própria realidade e, com isso, verificando se tem uma logicidade, se tem uma coerência e assim por diante. Bom, inicialmente, para que a gente possa introduzir o tema APROCIM, nós vamos colocar um trinômio, um tripé que vai orientar a nossa palestra. O que é a APROCIM? Segundo, para que fazer a APROCIM? Qual a importância da APROCIM? E o terceiro tripé seria como fazer a APROCIM. Então, quando a gente coloca o que é a APROCIM, logo nós dizemos que ela faz parte de um conjunto de técnicas assistenciais e nós entendemos que esse conjunto ele se inicia com uma tarefa assistencial da consolação, que é a TACOM. Logo em seguida vem a tarefa assistencial do esclarecimento, que é a TARES. Logo em seguida vem a tarefa energética pessoal, que é a TENEPS, que é uma tarefa energética pessoal, individual. E logo, então, complementando esse quadro de técnicas assistenciais, vem a APROCIM, que é uma técnica energética para-reurbanológica grupal. Então, na definição de APROCIM, nós poderíamos dizer que é uma técnica energética para-reurbanológica, parapsíquica, onde ela agrega, onde ela congrega um conjunto de consciências intrafísicas que se conectam com um conjunto de consciências extrafísicas com o objetivo de criar um campo interassistencial que possa otimizar as reurbanizações extrafísicas e as decorrências multidimensionais. Para aqueles que gostariam de conhecer como é que a APROCIM foi realizada, como é que a APROCIM foi construída, como é que a APROCIM foi acessada, vocês podem entrar em contato com o curso EAD Cidadania Multidimensional e as Reurbanizações Extrafísicas. E lá vocês vão adquirir todo esse conteúdo passo a passo de como a gente chegou na elaboração dessa técnica para-reurbanológica APROCIM. Então, já no segundo item, para que fazer APROCIM, qual é a importância da APROCIM, nós já reportamos a um conceito da definição dada de APROCIM, que são as decorrências multidimensionais. Então, a APROCIM serve para promover a interassistência nessas situações de decorrências multidimensionais. E o que seriam as decorrências multidimensionais? Seriam as catástrofes ambientais onde ocorrem dessomas em massa, desabamento de prédios, queda de avião, intempéries de toda a natureza. E com isso, então, esse grupo de consciência intrafísica que participam da APROCIM se conectam com um grupo de consciências extrafísicas para promover a assistência nessas situações, nesses fatos e parafatos multidimensionais. Um outro aspecto também da importância do que, por que fazer a APROCIM, qual a finalidade, qual o objetivo da APROCIM, é otimizar as reurbanizações extrafísicas. E quando a gente coloca essa possibilidade de otimização das reurbanizações extrafísicas, nós estamos colocando o mater pensene da APROCIM, que é a para-reurbanologia. E quando a gente coloca o mater pensene de para-reurbanologia,
automaticamente a gente cai num novo conceito, que é o ciclo para-reurbanológico, onde inicia a reurbanização extrafísica e onde termina a reurbanização extrafísica. Isso nós chamamos, assim, de uma maneira bem simplória, de ciclo para-reurbanológico. E quando a gente comenta do ciclo para-reurbanológico, automaticamente a gente comenta também do campo interassistencial para-reurbanológico. É o campo interassistencial que sustenta o ciclo para-reurbanológico, que sustenta a reurbanização desde o início e até o final dela. Isso nós chamamos de campo interassistencial para-reurbanológico, que também estamos pesquisando e escrevendo sobre esses dois temas. E vem a seguinte questão: quais são as qualidades desse campo interassistencial para-reurbanológico? A primeira assertiva é que é um campo interassistencial full-time, tempo integral. Então, ele inicia quando se inicia a reurbanização extrafísica e ele se encerra quando se encerra a reurbanização extrafísica. Então, é em tempo integral, é diuturnamente feita uma interassistência para o processo da reurbanização extrafísica. Um outro conceito é o conceito de ciclo interassistencial para-reurbanológico, que começa, no primeiro momento, com o resgate, com a retirada das consciências extrafísicas patológicas que estão locadas em holopensenes patológicos da baratrosfera. Então, a Reurbex inicia no resgate dessas consciências extrafísicas. E logo em seguida vem uma outra etapa, que é o encaminhamento dessas consciências extrafísicas que foram retiradas. Encaminhamento para as comunidades assistenciais da multidimensionalidade. Posterior a isso, elas podem ser encaminhadas para cursos intermissivos. Então, a APROCIM também tem a ver com essas comunidades extrafísicas evoluídas assistencialmente. Então, a APROCIM também participa dessa assistência a essas consciências extrafísicas que foram resgatadas e são encaminhadas para as comunecs assistenciais. E a APROCIM também se liga, tem uma ação interassistencial nos cursos intermissivos, na intermissividade de um modo geral. Então, na elaboração de PROEX, mostrando o conceito da APROCIM para alguma consciência que queira trazer na sua PROEX, trabalhar com esse novo conceito. Enfim, então a APROCIM também tem uma ação interassistencial, comunecs avançadas assistenciais e cursos intermissivos. Outra possibilidade, após o resgate dessas consréus, é a ressoma para outro planeta, ou a ressoma em outros planetas, dentro daquele processo da transmigraciologia a menor, da transmigração a menor. Portanto, a APROCIM também se conecta com os amparadores que vão receber essas consciências, com os amparadores daquele outro planeta. Né? Então, eles recebem também uma interassistência da APROCIM na transmigração a menor. Uma outra possibilidade também, após o resgate dessas consciências extrafísicas, é a ressoma no planeta Terra. Então, quando a consciência ressoma no planeta Terra, dentro do ciclo para-reurbanológico assistencial, ela começa também, ou continua, recebendo assistência intraútero, quando ela está ressomando, ela continua recebendo assistência no recém-nascido, como recém-nascido, o neonato, ela continua recebendo assistência na primeira infância, na segunda infância, na juventude, na adultidade, na senilitude e também quando ela estiver em fase de pré-dessoma. E também continua recebendo assistência pós-dessoma. E também continua recebendo assistência na fase intermissiva que ela entra. Tá? Então, a APROCIM, ela trabalha interassistencialmente dentro desse ciclo para-reurbanológico, dentro desse campo interassistencial cíclico
para-reurbanológico. Um outro detalhe também é que a APROCIM trabalha a questão da ambientologia, que seriam os ambientes onde essas consciências que foram extrafísicas, que foram resgatadas, estão ressomando no planeta Terra, elas trabalham também a assistência para os ambientes em que elas ressomam, o holopensene ressomático planetário, o ambiente geográfico, o ambiente social, o ambiente político, o ambiente da saúde, o ambiente dos projetos leis em benefício da assistência social às famílias carentes, trabalha todo esse contexto também para que a CONSREL, quando ressomada no planeta, ela tenha a assistência adequada para que ela possa fazer as suas reciclagens intraconscienciais. E quando ela vem de um curso intermissivo, com um conteúdo de PROEX, que ela entre aqui no intrafísico e receba a assistência adequada de todos esses ambientes que nós citamos, para que ela possa realizar a sua PROEX. Porque o que acaba acontecendo e que está acontecendo no Brasil, principalmente atualmente, é uma taxa de mortalidade infantil muito grande. A mortalidade infantil é de 0 ano a 1 ano. Então, a taxa dessa mortalidade, ela aumentou no Brasil. A taxa de mortalidade da infância, que é de 1 ano a 5 anos, também aumentou muito no Brasil. No Brasil também, os planos ou os projetos de ação social às famílias carentes decaiu muito a assistência à saúde, a assistência à educação, diminuíram os leitos hospitalares infantis. Então, a CONSREL, quando ressoma, ela corre o risco de não atingir 1 ano de idade, de ter um aborto prematuro ou um aborto provocado por falta de condições dos pais, por falta de condições de comprar alimento, que não tem dinheiro, não tem um ganho suficiente, porque não tem uma ação social que cubra todas essas necessidades. Então, a CONSREL corre o risco de dessomar antes de 1 ano, ou dessoma intraútero, dessoma com 1 ano, ou dessoma até 5 anos. É vírus da Zika, é falta de vacinação, é a volta da varíola, do sarampo. Então, a CONSREL, de repente, ela dessoma de uma maneira prematura. Então, todo aquele conteúdo de PROEX que ela trouxe, aquela necessidade de recim, ela deixa de fazer e vai voltar rapidamente para o mesmo local de onde ela veio. Então, a Reurbex, nesse caso, teve pouca ação, ou teve pouco resultado, ou não foi completa, né? Então, de repente, todas essas situações têm que ser assistidas. E a APROCIM, então, tem essa proposta de trabalhar a assistência dentro da ambientologia, em todos os seus aspectos, trabalhar de uma maneira interassistencial, correto? Então, dentro desse contexto todo, nós dizemos para que fazer a APROCIM? É exatamente para que dê condições dessa CONSREL ressomada realizar a sua PROEX a contento, para que ela não tenha uma condição que a gente chama de aborto proexológico. Ela veio com tudo para realizar a sua PROEX, não recebeu assistência da sociedade, não recebeu assistência da parte da energia assistencial, da cosmoética, do universalismo. Então, ela tem um aborto prematuro da sua PROEX. Dentro desse conceito também de aborto proexológico, tem aquilo que a gente chama de conjunto proexológico sincrônico planetário. O que seria esse conjunto proexológico sincrônico planetário? Seria, então, um conjunto de PROEX que são elaboradas no curso intermissivo, onde uma CONSCIEX elabora uma PROEX, por exemplo, para trabalhar na área da saúde, ela vem, realiza o seu trabalho, e uma outra CONSCIEX, em cima do seu trabalho, vem complementar uma outra PROEX dentro do mesmo conteúdo. Então, é uma PROEX que complementa uma outra PROEX. Por exemplo disso tudo, nós temos aquela questão do Watson e Crick, são 2 pesquisadores dentro da biologia
que eles estudaram a estrutura helicoidal do DNA. E através desse estudo, né, da elucidação da estrutura do DNA, eles ganharam prêmios por causa dessa realização. Posteriormente, em cima dessa PROEX, vieram outras consciências trabalhar a questão dos transgênicos, também muito útil na questão da sustentabilidade alimentar para a população do planeta. Vieram outras consciências também trabalhar a questão da codificação dos genomas, né? Também possibilitando futuramente uma outra PROEX dentro do processo evolutivo das terapias genéticas. Então, é uma PROEX que se complementa em cima de uma outra PROEX. Um outro conteúdo também é aquela questão do mundo microbiano. O Pasteur veio e colocou para a humanidade a existência do mundo microbiano, dos micróbios. Então, possibilitou a profilaxia na parte de cirurgia, na parte de saúde pública e assim por diante. E também, futuramente, veio uma outra consciência trabalhar o contexto da descoberta da penicilina, que foi o Fleming. Então, é uma PROEX em cima de outra PROEX. Dentro de outro conteúdo, nós temos a questão da eletricidade. Desde da antiguidade, nós temos a eletricidade como um fenômeno conhecido, mas em cima dela vieram outras consciências trabalhar a pilha elétrica, o motor elétrico, o Tesla, o Thomas Alva Edison, o Lord Kelvin, todos eles vieram viabilizar o uso da eletricidade no nosso dia a dia, promovendo assim um avanço no processo da reurbanização intrafísica planetária. Então, isso é o que a gente chama de conjunto proexológico sincrônico planetário. Bom, e o que a PROSIM vai ajudar nisso tudo? A gente sabe que outros conjuntos de PROEX sincrônicas estão programadas para o planeta, né? Num sentido de dar um upgrade evolutivo para o planeta. E a PROSIM é uma atividade para-urbanológica energética grupal que pode promover a sustentabilidade administrativa, para-administrativa, política, parapolítica, para que essas consciências ressomando no planeta possam ter condições de desenvolver as suas programações existenciais a contento, e aí entra o papel do cidadão multidimensional, que é aquela consciência que vai epicentrar, né, essa interassistência dentro de objetivos universalistas, cosmoéticos e interassistenciais. Então, o papel do cidadão multidimensional é muito importante, porque o cidadão multidimensional é aquela consciência que já assumiu a autoconscientização multidimensional, assumiu o seu papel na multidimensionalidade, e ele assume o epicentrismo interassistencial para fazer a assistência a pessoas, a consciências, a ambientes, a lugares e assim por diante, por onde ele passa, por onde ele transita. Então, uma das utilidades também da PROSIM é na interassistência para que todas essas consciências possam realizar as suas programações assistenciais dentro de um processo reurbanológico intrafísico. Tá? Bom, dentro desse contexto, o cidadão multidimensional também ele já assumiu a autorresponsabilidade retributiva assistencial. Como assim? Então, ele já tem o conceito, ele já tem a lucidez de que a sociedade, apesar de patológica, de anticosmoética, deu muita contribuição para ele, como nós citamos aí anteriormente. E ele agora entende que ele conhecendo um viés da conscienciologia, um viés da multidimensionalidade, ele vai realizar uma programação existencial pessoal no sentido de, com esses recursos, fazer a assistência para essas outras consciências de outras linhas de pensamento, de outras áreas técnicas específicas, para que possa haver um dinamismo no processo evolutivo do planeta. Então, a PROSIM passa a ser um legado assistencial importante que ela deixa para o planeta.
dentro das suas prerrogativas, dentro das suas premissas, dentro da sua teática. Então, se você tem interesse, é uma oportunidade de você participar da legadologia interassistencial para o planeta da APROCIM. Como é que faria isso? O cidadão multidimensional, então, no exercício da sua cidadania, epicentrando a interassistência, ele vai escolher um setor holopensênico. Pode ser a sua cidade, pode ser uma outra cidade, um país e assim por diante. Ele pesquisando, por exemplo, a sua cidade, ele vai fazer um mapeamento das secretarias municipais que fazem parte desse conjunto de secretarias do setor holopensênico da sua cidade ou do seu município. Então, por exemplo, ele escolhe a Secretaria da Saúde. Então, ele vai fazer uma pesquisa em cima da Secretaria da Saúde, porque ele tem uma afinidade com esse tema. E na pesquisa, ele vai, então, identificar quem é o secretário da Saúde, que é o gestor da saúde, quais são seus assessores, quais são os projetos-leis que existem em favor da educação ou da saúde, né, que ele escolheu, quais são as dificuldades da saúde naquele município. Então, quando ele começa a fazer essa pesquisa da sua secretaria, que pode ser educação, saúde, meio ambiente, transporte e assim por diante, ele começa a entrar com uma conexão com a equipe que nós chamamos de paragestores. A equipe de paragestores seria uma equipe de consciências extrafísicas amparadoras especializadas no tema do bolsão que ele escolheu, ou da educação ou da saúde. E, ao mesmo tempo que ele faz essa pesquisa das dificuldades do bolsão da saúde ou da educação e entrar em contato com a equipe de paragestores, ele pode pesquisar em outro setor holopensênico, em outra cidade, em outro país, o mesmo setor que ele escolheu, mas um setor que seja mais evoluído. Então, quando ele começa a pesquisar o mesmo bolsão em um outro setor mais evoluído, ele começa a entrar em contato com uma equipe de paragestores, ou seja, uma equipe de amparadores extrafísicos que fazem parte de uma Comunex mais evoluída, onde nessa Comunex já tem um sistema educacional, de saúde, político avançado. Então, ele começa, ao mesmo tempo, a atrair essa equipe de paragestores mais evoluída para o seu bolsão, né, o bolsão escolhido, ou da educação da saúde, onde vai haver, então, uma aproximação das equipes de paragestores. A equipe de paragestores de uma condição de Comunex mais evoluída para a condição de uma Comunex ou comunidade extrafísica amparadora menos evoluída, que é a dele. Então, disso tudo pode resultar numa melhoria de novas ideias, de novos projetos-leis, né, de novas condições de saúde ou de educação e assim por diante. Então, ele faz essa pesquisa, anota tudo direitinho na sua agenda e leva essa pesquisa para participar da APROCIM, que é feita semanalmente. Quando ele leva a sua pesquisa para a APROCIM, ele está trabalhando com a oficina da cidadania multidimensional, a oficina que seria o bolsão específico que ele escolheu para epicentrar. E a oficina, a gente sabe, é aquele local que conserta, aquele local que recicla, aquele local que renova, né, que remoça, e assim por diante. Então, ele dentro da oficina, ele vai exteriorizar as suas energias para a equipe de paragestores, tanto da oficina dele como de outros setores holopensênicos, para que haja uma assistência a contento, dando um upgrade evolutivo naquele bolsão evolutivo, naquele bolsão holopensênico, facilitando, portanto, a instalação futura do Estado Mundial Cosmoético. Então, essa é uma condição, é uma oportunidade daquele pesquisador da Conscienciologia que queira ter uma condição teática, né, que assume a sua autorresponsabilidade retributiva assistencial, que quer participar desse legado interassistencial para o planeta em todas as suas
naturezas, política, educacional, de saúde e assim por diante. Dando um up na cosmoética, na parapoliticologia, na parademocracia e assim por diante. Tá? Bom, quem tiver interesse nesse tema, que sentiu que pode ter a ver com a programação existencial dele, que talvez esse assunto ele tenha estudado no curso intermissivo, porque ficou uma coisa bacana para ele, muito chamativa, muito lógica, muito coerente, então ele pode realizar o curso à distância, o curso EAD, Cidadania Multidimensional e as Reurbanizações da Extrafísica, onde, então, o aluno faz a sua inscrição a qualquer momento, através do site da ACIPEC, que é www.acipec.org, clicando na aba Cursos Online. Após a inscrição, o aluno recebe uma senha para acessar a plataforma do curso e tem 90 dias para completar, para fazer o curso, né, que pode ser acessado a qualquer momento. Ele pode acessar o curso de domingo, de sábado, de madrugada, à tarde, de manhã, enfim, qualquer situação que para ele seja melhor. Após a finalização do curso, o aluno pode optar em fazer a APROCIM presencialmente em Jundiaí, São Paulo, Brasil, ou à distância. Normalmente tem muitos pesquisadores que são da Europa, de outros países, da Sul-América e assim por diante, ou mesmo do Brasil, em outros estados. Então, eles têm a oportunidade de fazer à distância. Quando, então, ele recebe as orientações e o treino online pelo Colégio Técnico Científico da CIPEC, para que ele tenha condições e conheça toda a condição de ser um aproximador à distância, ok? Então, tudo isso vocês podem receber de orientação pelo site da CIPEC, ok? Então, por hoje é só, e eu agradeço a presença, a colaboração de vocês e o abertismo para ouvir essa palestra até o final, ok? Então, um grande abraço e as melhores energias para todos.